Pensa numa cena comigo. Depois de meses de planejamento, o sonho de abrir um café, uma livraria, um pequeno escritório, tá quase virando realidade. Uhum. As chaves estão na mão, a reforma tá pronta, mas aí falta aquele último e muitas vezes temido passo, o alvará dos bombeiros. Ah, o famoso alvará. Exato. É um processo que às vezes parece um labirinto de siglas, regras, carimbos. E hoje a gente vai mergulhar justamente nesse universo. Vamos falar dos procedimentos para conseguir a licença de segurança contra incêndio aqui no estado de São Paulo. Certo. A nossa conversa vai ser guiada por basicamente 3 documentos. A Instrução Técnica 01, que é tipo o mapa geral do processo, a IT 42, que foca num atalho para os pequenos, e a Lei Federal, que todo mundo conhece como Lei Kiss. Uma lei que nasceu de uma tragédia e mudou tudo, né? Exatamente. E olha, a ideia aqui é traduzir esse burocratês todo. No fundo, a gente não está falando só de papelada. Não mesmo. A gente vai tentar entender a lógica por trás de cada exigência. Por que existem caminhos diferentes para uma mega indústria e para essa livraria do nosso exemplo? O nosso objetivo é entender como o sistema tenta equilibrar essa necessidade vital de segurança, que tem que ser rigorosa, com a realidade de não sufocar quem quer empreender, sabe? É um cabo de guerra constante. Ótimo. Então vamos começar a desembrulhar isso. A primeira coisa que salta aos olhos nos documentos é que não existe uma licença dos bombeiros. São várias, né? Sim, parece um cardápio de siglas. AVCB, CLCB, TACB. O que é cada uma delas? É exatamente um cardápio. Mas vamos simplificar. Pensa assim, tem 2 principais, tá? Ok. De um lado, você tem o AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Esse é o certificado, digamos, raiz, o mais completo, para prédios e situações de maior risco. Certo, o peso pesado. Isso. Do outro lado, tem o CLCB, Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros. Esse é o alvará da via expressa, para lugares menores, mais simples. E o terceiro, o TACB? O TACB é basicamente uma autorização provisória. É como se os bombeiros dissessem, olha, seu projeto tem potencial, mas precisa de ajustes. Te dou esse termo aqui para você ir arrumando as coisas enquanto eu não te multo. É um fôlego. Entendi. Então temos a licença completa, a AVCB, e a versão simplificada, a CLCB. E o que determina se o meu café precisa de uma ou de outra? A decisão é minha ou os bombeiros que definem o caminho? A decisão, na verdade, é uma consequência do risco do seu estabelecimento. Ah, faz sentido. Esse risco é avaliado pela forma como você apresenta o seu projeto de segurança. A IT 1.01 estabelece 4 maneiras de fazer isso. A mais robusta é o projeto técnico, o PT. Esse é o caminho longo. É o caminho longo que vai te levar ao AVCB. Depois vem o projeto técnico simplificado, o PTS, que é o atalho para conseguir o CLCB. Uhum. E aí temos 2 categorias especiais para eventos, o PTOT, para coisas como um circo, um festival de música, e o PTOTEP, que é para um evento temporário dentro de um prédio que já existe, tipo uma feira de livros no salão de um clube. Ok, então o tipo de projeto que eu apresento define a licença que eu vou receber. É quase como se fosse uma carteira de motorista? Exato. O projeto técnico completo é para dirigir uma carreta e te dá a licença AVCB. O simplificado é para um carro de passeio e te dá a CLCB. A analogia é perfeita. Perfeita. E o que define se você precisa da CNH de carreta ou de carro de passeio são fatores como o tamanho do seu veículo, ou seja, a área do imóvel, A altura? a altura dele e a carga perigosa que ele carrega, ou seja, os riscos específicos da atividade. A complexidade da análise é sempre proporcional à complexidade do risco. É aqui que a coisa começa a ficar interessante. Vamos focar nessa bifurcação, o caminho completo, PTs, contra o simplificado, PTS. Qual é a linha que separa os dois? O que faz os bombeiros olharem para um projeto e dizerem, não, isso aqui é complexo demais, precisa do caminho longo? A IT-01 é bem objetiva nisso. A regra geral é o tamanho. Se a sua construção tem mais de 750 metros quadrados e mais de 3 andares, já cai direto no projeto técnico completo. Ok, mais de 750 metros e mais de 3 andares. Isso. Outra linha de corte é ter mais de 1.500 metros quadrados, mesmo que seja um galpão térreo, se ele tiver mais de 6 metros de altura. E por que esses números, 750 metros, 6 metros?
Eles parecem um pouco arbitrários, tem uma lógica de engenharia por trás disso. Totalmente. Esses números não são aleatórios. Eles são baseados em estudos de evacuação e de combate a incêndio, sabe? Entendi. Acima de 3 andares, a evacuação pelas escadas já fica bem mais lenta e mais complexa. E a altura de 6 metros geralmente está associada a galpões com grande capacidade de armazenamento, o que aumenta a carga de incêndio. Carga de incêndio, a quantidade de material que pode queimar, né? Exatamente. Além do tamanho, qualquer edificação que precise de sistemas de proteção mais sofisticados, tipo sprinklers, Aqueles chuveirinhos automáticos no teto. e isso, ou sistemas de controle de fumaça, detecção de incêndio, qualquer coisa assim também vai direto para o projeto técnico completo, não importa o tamanho. Certo. E na prática, o que significa fazer um projeto completo? O que o engenheiro ou arquiteto precisa entregar para os bombeiros? É só uma planta do prédio? Longe disso. A lista de documentos da IT-01, olha, é de assustar. Começa com o básico, um formulário padrão e o comprovante de responsabilidade técnica, a famosa RRT, do engenheiro ou RRT do arquiteto. Ok, o básico. Mas aí vem o peso pesado. As plantas que precisam detalhar cada item de segurança. E os memoriais. Memoriais, o que é isso? Soa como um diário do prédio. É quase isso. Pensa nos memoriais como mostrar o seu trabalho na prova de matemática. Haha, boa. Não basta você dizer que precisa de 5 hidrantes. Você precisa entregar o memorial de cálculo de hidrantes que prova com fórmulas e normas por que são 5 e não 4 ou 6. Nossa, Tem memorial de cálculo de carga de incêndio, das saídas de emergência, de processos industriais. É uma papelada extensa que justifica cada decisão técnica. peraí. A norma chega a ser tão detalhista a ponto de dizer como esses documentos devem ser entregues? Chega a um nível que beira o obsessivo, mas que tem uma lógica. A IT especifica que os arquivos digitais devem ser no formato .dwf. DWF. Sim, DWF, e com no máximo 2 megabytes. E determina até as cores a serem usadas nas plantas. Preto para a arquitetura do prédio, vermelho para os equipamentos de segurança. Um momento. Arquivo.dwf? Isso é um formato bem antigo, não é? Da época do AutoCAD 2000? É sim. Isso não cria um atrito com os arquitetos que usam softwares super modernos hoje em dia? Parece um caso clássico de burocracia que não acompanhou a tecnologia. É uma crítica muito comum no meio técnico. A justificativa dos bombeiros é a padronização e a segurança. O formato DWF é travado, não é editável, o que garante que o projeto analisado não seja alterado depois. Entendi a lógica, mas... E o tamanho limitado força os profissionais a serem concisos. Mas sim, na prática, muitas vezes força os escritórios a usarem softwares antigos ou a passarem por processos de conversão bem complicados. É um ponto de atrito real. Do ponto de vista de um pequeno empresário, todo esse sistema do projeto técnico completo parece um pesadelo. Um monte de documento caro, regra de formato de arquivo. Não existe o risco de toda essa exigência acabar incentivando a informalidade, com gente tentando operar por baixo dos panos para fugir dos custos e da demora? Esse é o grande dilema. E é exatamente por isso que existe o outro caminho. O Projeto Técnico Simplificado, o PTS. A válvula de escape. Exato. A IT42, que trata dele, é uma tentativa de responder a essa crítica. A ideia é criar uma via rápida para estabelecimentos de baixo risco. Se o seu café ou loja se encaixa abaixo daqueles limites que a gente falou até 750 metros quadrados e 3 andares, por exemplo, você pode ir pelo PTS. E o que o torna simplificado? Menos documentos. Exatamente. O processo é muito mais ágil, muitas vezes feito online com declarações de responsabilidade do proprietário e do técnico. Mas, claro, tem restrições. Imagino. Se for um local de reunião de público, como um barzinho, a lotação máxima permitida pelo PTS é de 250 pessoas. Acima disso, o risco aumenta exponencialmente e você é jogado para o caminho completo. Certo. Também há limites rígidos para armazenamento de líquidos inflamáveis ou gases, e é totalmente proibido para quem mexe com explosivos, por exemplo. O objetivo do PTS é dar fôlego para o pequeno, resultando na emissão do CLCB, a licença simplificada. Essa conversa sobre regras, formatos de arquivo, metros quadrados, é muito focada na parte técnica. Mas a gente sabe que essas regulamentações não foram escritas no vácuo. De jeito nenhum. Houve uma tragédia humana que mudou completamente o cenário da segurança contra incêndio no Brasil.
E isso nos leva à Lei Kiss, certo? Sem dúvida. A Lei número 13.425 de 2017, a Lei Kiss, é um divisor de águas. Ela não é uma norma técnica, mas uma lei federal que estabeleceu diretrizes e principalmente responsabilidades em todo o país. Ela nasceu da dor e da indignação social depois do incêndio na Boate Kiss. E o que ela mudou fundamentalmente? Qual o legado dela para além da parte técnica? Ela atacou a questão da responsabilidade em várias frentes. Primeiro, a responsabilidade municipal. A lei obriga que os municípios incluam essas normas de prevenção em seus códigos de obras, em seu planejamento urbano, algo que antes era muitas vezes ignorado. Segundo, ela reforçou o papel do Corpo de Bombeiros como autoridade máxima no assunto, dando mais poder de fiscalização. Mas o ponto mais forte para mim é a responsabilidade política. O que você quer dizer com responsabilidade política? A lei define como ato de improbidade administrativa a omissão do prefeito em fazer cumprir as regras de segurança. Nossa, isso é forte. É muito forte. Ou seja, se o sistema de fiscalização da cidade for falho e uma tragédia acontecer, o prefeito pode ser responsabilizado diretamente. Isso trouxe a segurança contra incêndio para a agenda política de uma forma que nunca tinha acontecido antes. E teve mais alguma coisa? Sim. E talvez o mais direto e impactante de tudo. Ela alterou o Código de Defesa do Consumidor. E o que essa mudança no Código do Consumidor provocou? Ela tipificou como crime permitir a entrada de mais pessoas em um local do que a capacidade máxima fixada. Espere, então de uma multa administrativa virou crime. Exato. Antes, a superlotação era vista como uma infração administrativa, talvez rendesse uma multa. Depois da Lei Kiss, virou crime, com pena de detenção. Isso conecta diretamente o cálculo técnico da lotação, feito pelo engenheiro no projeto, com a gestão do dia a dia do dono do bar, da casa de shows. A responsabilidade saiu do papel e foi para a porta do estabelecimento. Perfeito. É isso. Isso é fundamental. De repente, a plaquinha com a lotação máxima, que a lei também tornou obrigatória na entrada dos lugares, deixou de ser uma mera formalidade. Deixou de ser decoração. Ela se tornou um aviso para o consumidor e uma sentença potencial para o proprietário. Exatamente. Deu poder e informação ao cidadão. Se alguém entra num lugar e vê que está visivelmente lotado, acima do que diz a placa, essa pessoa tem base legal para denunciar uma situação de crime em andamento. A responsabilidade se tornou compartilhada e muito mais visível. Ok, então o projeto foi feito, seguiu o caminho completo ou simplificado, foi analisado, aprovado pelos bombeiros. Acabou. O dono de estabelecimento já pode pegar a licença. Ainda não. Agora vem o momento da verdade. A vistoria. Ah, claro. É quando o bombeiro vai até o local para checar se o que está no papel foi de fato construído na prática. E a IT-01 tem um ponto interessante aqui. Ela diz que, antes de chamar os bombeiros, o responsável técnico pela obra tem o dever de fazer sua própria pré-vistoria. Quase uma autoinspeção obrigatória, então. Isso. Testar tudo, alarmes, hidrantes, luzes de emergência. E o que os fiscais olham nessa vistoria oficial? Eles são rigorosos com os detalhes? Extremamente. Eles vão com um projeto aprovado na mão e conferem tudo. A porta corta-fogo é do modelo especificado. O extintor está no lugar exato que a planta mostra. A sinalização de saída está correta. E se tiver algo diferente? Qualquer alteração significativa que não foi comunicada, como uma parede que mudou de lugar ou uma ampliação da área, isso pode levar à reprovação imediata. O fiscal pode simplesmente interromper a vistoria e exigir que um novo projeto seja submetido. E se, finalmente, tudo estiver nos conformes? Aí sim a licença é emitida. O AVCB para os projetos complexos ou o CLCB para os simplificados. Mas não é para sempre. Tem validade. Tem validade. Um detalhe importante na IT-01 é que as licenças têm prazo, que varia conforme o risco da ocupação. Uma escola pode ter validade de 3 anos, um shopping de 2, um depósito de explosivos de apenas 1 ano. E existe alguma forma de, sei lá, ganhar pontos com os bombeiros? Algum incentivo para quem vai além do mínimo obrigatório? Existe. E é um mecanismo bem inteligente.
A validade da licença pode ser estendida por mais um ano se o estabelecimento demonstrar uma gestão de segurança proativa. Como assim? Por exemplo, se tiver uma certificação ISO 14001 de gestão ambiental ou se participar de um PAN, um plano de auxílio mútuo. O que é isso? É quando empresas vizinhas se organizam para atuar juntas em emergências. É uma forma de o sistema premiar quem leva a segurança a sério o ano todo, e não só na hora de renovar a licença. Falando em casos específicos, como o sistema lida com o desafio de um evento temporário, um festival grande ou um circo que fica um mês na cidade? O processo é o mesmo? Para isso existe o PTOT, o Projeto Técnico para Ocupação Temporária. A licença é de curto prazo, geralmente até 90 dias. Mas a norma tem uma curiosidade muito prática. Conta. Digamos que um circo desenvolva um projeto super detalhado para sua estrutura e consiga a aprovação aqui em São Paulo. Esse mesmo projeto aprovado é válido para o estado inteiro. Ah, que interessante. Quando o circo se muda para Campinas, ele não precisa submeter todo o projeto de novo. Ele só precisa informar um novo endereço e solicitar uma nova vistoria, para garantir que a montagem foi idêntica à original. Isso mostra um lado bem pragmático do sistema. Muito. Agiliza demais a vida de quem trabalha com estruturas itinerantes. Recapitulando essa nossa conversa, nossa, a gente viajou, né? Fomos de uma lei federal nascida de uma dor coletiva, Lei Kiss, até detalhes super técnicos como o formato de um arquivo digital e as cores de uma planta em São Paulo. Fica claro que é um sistema complexo, cheio de camadas, projetado para prevenir desastres. E o que é fascinante aqui é justamente esse equilíbrio que o sistema busca, mesmo que de forma imperfeita. Equilíbrio entre o quê? De um lado, um rigor técnico imenso, quase intransigente para os grandes projetos, onde o risco é maior. De outro, uma tentativa clara com o projeto simplificado de criar uma válvula de escape para o pequeno negócio, para não matar o empreendedorismo com burocracia, sabe? Certo. É um sistema que precisa ser, ao mesmo tempo, um guardião inflexível da vida e um parceiro viável do desenvolvimento econômico. Para fechar, tem um ponto na Lei Kiss que vai além dos prédios e dos projetos e que aponta para o futuro. Ela determina que os cursos universitários de engenharia e arquitetura incluam em suas grades curriculares a disciplina de prevenção e combate a incêndios. Exato. Isso levanta uma questão importante, que talvez seja o ponto central de tudo isso. Que é? Onde está o maior gargalo para a segurança contra incêndio? Está no detalhe técnico dos projetos, na complexidade dos cálculos, na escolha do equipamento certo? Ou está em algo mais profundo, em cultivar uma cultura de percepção de risco e de responsabilidade em cada profissional que projeta, constrói e gerencia os espaços onde a gente vive, desde a sua formação na faculdade. isso me deixa pensando uma coisa. No final das contas, o que salva mais vidas? A norma técnica perfeita ou o profissional com a consciência do risco que ele tem em mãos? Um oferecimento Máximo Brasil Manutenção. Excelência em manutenção. Segurança e qualidade do início ao fim. Obras, reformas e segurança do trabalho. Próximo passo: se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de comentar o que achou, deixar seu like e compartilhar com os amigos.